Vamos abrir espaço para falar um pouquinho de política, tá, pessoal? A crise nas finanças dos municípios, né, que já era um desafio para os prefeitos até o início do ano, acabou ganhando ainda mais força, né, e também exigindo mais esforço dos prefeitos para superar essa situação, né, para poder passar por esse momento. O Ceará vive aí um período de queda na arrecadação, que também complica muito, né, a vida nessas prefeituras, e o Inácio Aguiar está aqui com a gente no estúdio para trazer os detalhes, então, sobre esse assunto. Bom dia, Inácio. Bom dia, Leal e Raíssa. Bom dia para você que está em casa e nos acompanha. É realmente uma situação que o início da pandemia fez com que ela se potencializasse nos municípios cearenses e, para ser franco com vocês, na verdade não é um problema exclusivo aqui do Ceará. Esse problema vem passando todos os estados brasileiros praticamente depois dessa pandemia e também as prefeituras, principalmente aquelas que foram mais afetadas. E aí não tem jeito, os municípios vão precisar de planejamento, organização e vão precisar também cortar aqueles gastos que não são essenciais. Eu lembro para vocês que nas prefeituras hoje o maior gasto tem sido mesmo com os custos da saúde pública, né? Principalmente a manutenção dos hospitais e das unidades básicas de saúde e também o atendimento àquelas famílias que ou perderam o emprego, perderam a sua renda de alguma maneira e precisam de alguma assistência. Isso tem feito os municípios fazer uma corrida ao governo do estado e também ao governo federal em busca de ajuda para tentar fechar essas contas. Eu lembro para vocês também que antes dessa crise do coronavírus, a gente também já falava sobre isso aqui no Bom Dia, as prefeituras passavam por um problema de arrecadação. A gente deu aqui no ano passado, por exemplo, que mais de 40 municípios, por exemplo, não geram nem 10% da renda que precisam para manter funcionando a Câmara Municipal, a própria Prefeitura, as secretarias, os servidores públicos municipais, enfim, todas aquelas despesas que são fundamentais para o funcionamento de um município. A nossa repórter Fernanda, ela fez uma reportagem sobre isso e a gente vai conferir agora. Vamos ver. Os municípios cearenses devem enfrentar desafios para equilibrar as contas públicas nos próximos meses. Os especialistas explicam que essas dificuldades não são de hoje, mas foram intensificadas com a crise gerada pelo coronavírus. Os gestores estão tendo que lidar com a queda de repasses e aumento das despesas na saúde, por conta das políticas de enfrentamento à doença. Material hospitalar, questão de internação, etc. Certo? Associado a isso, teve também o comércio, né? O setor de serviços, de comércio, praticamente parou. A estimativa para esse ano é de uma redução de 457 milhões dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, uma queda de 540 milhões dos recursos do Fundeb e mais de 282 milhões de reais no ICMS. O alívio para os gestores foi a publicação da medida provisória que cria o auxílio financeiro de 16 bilhões de reais para compensar a queda de repasse dos fundos de participação dos estados e municípios. Nós temos aí uma conta para pagar em 2020, uma dificuldade que começa a vir à tona em termos de realidade, um pouco amenizada pelos ajustes, pelos auxílios, federais, né, e também situações de alterações fiscais em leis e em medidas provisórias do governo federal. A situação da saúde fiscal dos municípios cearenses está entre os assuntos destaques do 8º Seminário de Gestores Públicos Prefeito Ceará 2020, promovido pelo Sistema Vesmares. Vai ser entre os dias 23 e 24 deste mês, totalmente pela internet. Estão previstas palestras online sobre saúde pública, eleições e economia. Setores que foram impactados de alguma forma pela pandemia, mas são as finanças que vêm preocupando os gestores. Afinal, hoje os recursos do Fundo de Participação dos Municípios representam 24% da receita que se gasta com custeio e investimentos de 183 cidades do estado, com exceção de Fortaleza. Mais de 180 municípios do Ceará, talvez só 50 possam ser sustentáveis, ou até que encontrem algum equilíbrio orçamentário, algo em torno de uns 10 municípios, não mais do que isso. Agora, Inácio, o que as prefeituras podem fazer, né, para evitar, então, essa situação? Pois é, Raíssa, a gente falou um pouco. Primeiro é ter organização
planejamento, bater na porta dos deputados federais, dos deputados estaduais, do governador e do presidente da República, né? E também fazer a parte deles, que é organizar as finanças municipais, ver aquilo que pode ser feito em relação ao setor produtivo para que as perdas de arrecadação naquele município não sejam tão fortes assim, possam ser diminuídas, vamos dizer assim, e também se preparar para qualificar a sua turma de servidores. E uma das formas de qualificar é participar do seminário Prefeito Ceará 2020, que o Sistema Verdes e Mares está organizando, e vai ser na semana que vem, nos dias 23 e 24 de junho, na próxima semana, né? Basta fazer a inscrição gratuita, a gente falou ontem aqui, vamos repetir, o site é o institutofuturo.com.br/prefeitos 2020, você vai lá, você está vendo aí na tela, escreve as pessoas que estão aí trabalhando com você nos municípios, nas prefeituras, e vai tentar buscar novas informações, troca de conhecimentos, porque é isso aí que faz a gestão se fortalecer, viu, Raíssa? Tá dado o recado, então. Inácio, muito obrigada. Um abraço a todos e um bom dia. Bom dia. Valeu, Inácio. Obrigadão. Até amanhã.